Os economistas Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, Edmar Baixa, ex-presidente do BNDES, publicaram hoje uma carta com críticas às falas do presidente eleito Lula sobre responsabilidade fiscal e o mercado financeiro. O documento foi publicado no jornal Folha de São Paulo. Todos esses economistas apoiaram a candidatura de Lula nas eleições presidenciais. Para entender um pouco mais os detalhes dessa carta, a gente conversa ao vivo com um dos autores dela, o economista Edmar Baixa. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. E eu começo lendo um pedacinho da carta, logo o começo dela. Assistimos a sua fala, carta essa dirigida ao presidente eleito. Assistimos a sua fala nesta quinta, na COP27 no Egito. Acredite que compartilhamos de suas preocupações sociais e civilizatórias, a sua razão de viver. Não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome aqui no Brasil. E vocês completam. O desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver. O senhor acha que a fala do presidente eleito cria problemas maiores aos que já existem aqui para solucioná-los, Edmar Baixa? Boa noite. Boa noite. Nós ficamos muito preocupados com essa fala, não é? Porque ela implica uma contradição entre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social, não é? Contradição essa que, a nosso ver, não existe, né? Na verdade, a responsabilidade fiscal é uma condição para exercer a responsabilidade social, né? E isso por uma razão muito simples, Márcio. É que sem responsabilidade fiscal não há confiança. Se não houver confiança, os juros são altos e o investimento é baixo. Em consequência, a economia não cresce e quem sofre são os pobres. Raquel Landim, nossa analista de economia, tem uma pergunta para o senhor. Raquel, por favor. Baixa, boa noite. Obrigado por aceitar nosso convite. Diante desse discurso do Lula, do texto dessa PEC, você se arrepende do apoio que você deu e do seu voto? Não, absolutamente não. Nós estamos vendo, nós estamos nos livramos de uma ameaça à democracia, né? O valor supremo é a democracia, né? E quando nós demos esse apoio ao Lula, nós colocamos lá um ponto e vírgula e dissemos na expectativa do exercício de uma política econômica responsável, né? É isso que nós estamos cobrando de novo. Te decepcionou, então? O discurso de hoje, com certeza. Felipe Moura Brasil tem uma pergunta agora. Felipe, por favor, você. Edmar, boa noite, prazer falar com o senhor. No final dessa carta publicada pela Folha, vocês dizem assim: então por que falta dinheiro para áreas de crucial impacto social? Porque implícita ou explicitamente não se dá prioridade a elas. A que, afinal, se dá prioridade em detrimento dessas áreas? Basicamente, o Brasil é um dos países que mais gasta com funcionalismo público no mundo, não é? Apesar da reforma da Previdência, nós também somos um dos países com mais alto gasto da Previdência do mundo, não é? O que sobra vai para as emendas parlamentares, não é? Então, onde é que está a prioridade para os pobres, não é? O Hélio Beltrão, nosso convidado de hoje aqui no estúdio, tem uma pergunta também, Hélio. Baixa, prazer falar com você novamente. Eu queria te perguntar sobre essa novidade que a gente tem no Brasil agora, que é a autonomia do Banco Central. É uma novidade, a gente não sabe bem como isso vai funcionar. Se funcionar conforme os livros, está tudo certo. Mas a gente sabe como o governo funciona. Costuma intimidar quem está contra as suas vontades. Então, eu queria te perguntar se você acha que há o risco de intimidação ao Banco Central, ao Roberto Campos Neto, e inclusive, eventualmente, influenciando nas nomeações que a gente vai ter na diretoria do Banco Central agora no princípio de 2023. É um risco, não é? Porque nessa teoria de que o gasto é vida, né? E de que não importa quanto o governo gasta, né? Porque se ele não arrecadar, ele emite dívida, e se não conseguir emitir dívida, ele emite dinheiro, né? Obviamente, aí não cabe autonomia do Banco Central, né? Dentro dessa perspectiva teórica. O Lula, outro dia, falou uma palavra que, para mim, é muito perigosa, né?
precisamos alterar o paradigma, né? Qual que é o paradigma, né? É que a economia não tem limites, né? É que o governo pode gastar também sem fim. Obviamente, isso é uma bobagem, né? É um erro crasso, né? E para isso nós temos o Banco Central independente. Se o governo gastar muito, ele vai subir os juros e quem vai ser prejudicado vai ser o pobre porque vai haver recessão. Carlos Sambrana, do Neofeed, faz a pergunta agora. Baixa, prazer em falar com você. Eu gostaria de saber o seguinte: você de fato ficou surpreso pelas posições do presidente eleito Lula? Sim, fiquei, porque, afinal de contas, né, o vice-presidente dele é o Alckmin, né, e ele se associou de uma maneira muito forte com a Tebet, né, que foi a candidata que nós apoiamos no primeiro turno. Né. Isso foi um sinal claro para nós, né, Tebet e Alckmin, com importância no governo, né, de que nós íamos ter responsabilidade fiscal, o que nos motivou a escrever aquela carta há tempos, né, dizendo que íamos votar no Lula na expectativa de um governo fiscalmente responsável. Vamos à pergunta agora de Fábio Zambelli, do Jota. Boa noite, Baixa. Eu queria saber de você se vocês usaram um instrumento de divulgação de uma carta, né, um documento público, para mostrar a insatisfação com essas falas do presidente eleito. Para além desse instrumento público, que é uma nota, uma carta, existem outros fóruns de interlocução com o presidente eleito, ou seja, esse grupo de economistas liberais que aderiu, que apoiou a candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a reta final da eleição, sobretudo no segundo turno, esse grupo tem expectativas de influenciar na formação da equipe, ou pelo menos nos enunciados gerais que serão dados pelo governo do presidente eleito? Eu não posso falar em nome do grupo, né? Posso falar em meu nome. A resposta é não. Né? Eu tenho a minha tradição, né? Desde muito tempo eu sou um membro do partido do PSDB, né? Continuo dentro do partido e o partido já se pronunciou, né? Nós vamos praticar uma oposição responsável. Eu acho que a gente consegue fazer mais um novo giro aqui, começando mais uma vez por Raquel Landim. Baixa, você é muito próximo do Pércio, estiveram juntos na formulação do Plano Real. Ele está praticamente isolado nessa equipe de transição. Na sua avaliação, ele devia desistir? Não, de jeito nenhum. Ele é uma garantia, né, de que ainda há esperança. Né? A manutenção do Pércio na equipe de transição é o que nos anima, né, a pensar que haverá uma resposta positiva por parte do governo Lula, né, a essa nossa carta de hoje. E até que ponto, a gente discutiu isso aqui no programa já, até que ponto a indicação de um nome como novo ministro da Economia, da Fazenda, acalmaria os mercados, mesmo frente a frases tão fortes como as de Lula de hoje? Olha, eu não posso avaliar o que o mercado vai reagir, né? Obviamente, se houvesse já alguém no comando da economia, né, que inclusive pudesse estar conduzindo as negociações com o Congresso, né, sem dúvida, né, o ambiente seria muito menos turvo, né, do que simplesmente pedir uma licença para gastar sem mostrar qual é o plano econômico financeiro para garantir o crescimento e o equilíbrio das contas públicas. Edmar Baixa, economista, muito obrigado pela sua presença. Ele que hoje publicou uma carta aberta na Folha de São Paulo, junto com Pedro Malan, descrevendo os problemas da fala de hoje do presidente eleito Lula lá no Egito, quando critica e continua no discurso que começou na semana passada, criticando a tal da estabilidade, como fez na semana passada. Agradeço muito sua presença com a gente. Muito obrigado e boa noite. O prazer foi meu.